navegando aqui pelo YouTube, eu sigo falando sobre mais uma notícia, porque a Polícia Federal recebeu de um colaborador uma série de mensagens do empresário Antônio Carlos Camino Antunes, o careca do INSS, nas quais ele menciona o ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, Swedenberger Barbosa, o Berger. A apuração é da coluna da Andresa Matais. Parte dessas mensagens são conversas individuais do careca do INSS com um interlocutor e outras são de um grupo da Cannabis World, empresa de maconha medicinal do careca. Um colaborador da Polícia Federal que trabalhou com o Antônio Carlos Camilo Antunes disse que ele mencionava com frequência o nome do Berger como um contato seu dentro do Ministério da Saúde. No começo de 2025, o Berger deixou o Ministério da Saúde e passou a trabalhar como uma espécie de secretário do presidente Lula no Palácio do Planalto. Atualmente, ele ocupa o cargo de chefe do gabinete adjunto de gestão interna do gabinete pessoal do presidente. Berger era próximo também da lobista Roberta Luxinger, que tinha clientes em comum com o careca nessa atividade de lobby, inclusive no Ministério da Saúde, e recebeu pagamentos dele. A presidência considerou a demissão de Berger, mas decidiu mantê-lo no cargo e aguardar o avanço das apurações. Bom, seguimos falando sobre escândalos em ano eleitoral, mais um aí para o presidente Lula. Na semana passada falamos aqui sobre o Marcola, que era chefe de gabinete do presidente Lula, deixou o cargo para trabalhar na campanha do presidente Lula e aí veio essa denúncia de que ele teria recebido empréstimos da Roberta Luxinger, que a Roberta estaria pagando boletos do Marcola. E agora a gente tem um segundo funcionário muito próximo de dentro do gabinete do presidente Lula, envolvido em mais um escândalo, dessa vez aí junto com o careca do INSS. Então, me parece um grande grupo formado dentro do governo Lula, com o careca do INSS, com o Lulinha e com a Roberta Luxinger, para ajudar aí a trazer benefícios para todos os esquemas de lobby que eles mantinham. Data prévia, um deles, e o outro a questão da maconha medicinal, a venda de maconha medicinal. Para quem não sabe, perdeu aí o fio da meada, o careca do INSS tinha uma empresa que vende maconha medicinal, que chama Cannabis World. Então, esse tráfico de influência que era feito por eles dentro dos ministérios, inclusive e principalmente dentro do Ministério da Saúde, era para alavancar a venda da maconha pela empresa do careca do INSS. Então, vejam bem, o careca do INSS que está minimamente envolvido no escândalo do INSS, que é gravíssimo, talvez o maior escândalo fiscal financeiro do nosso país dos últimos tempos, né? Que pegava ali de pouquinho em pouquinho dinheiro de pensionistas e aposentados do INSS todo mês, de uma forma que ninguém percebia. Então, fico alerta, continuem acompanhando aí o extrato de vocês, aposentados e pensionistas do INSS. Sempre de olho se não tem alguma coisa diferente, um seguro, algo cobrando que vocês nem sabem do que se trata. Então, o careca envolvido no escândalo do INSS, envolvido aí em tráfico de influências, junto com o Lulinha e Roberta Luxinger, no âmbito de uma outra investigação aí que trata da Cannabis World. E um terceiro momento, né? Ele envolvido agora com esse chefe adjunto, de gabinete adjunto, do presidente Lula. Deixa eu chamar o Mano e o Felipe aqui também para a gente falar sobre isso. Ano eleitoral, muitos escândalos, é incrível como a gente vê escândalo atrás de escândalo dos dois lados. Começou com o escândalo do INSS, passou pelo Banco Master, Flávio Bolsonaro teve que se justificar, como o Felipe bem disse, se justificou muito mal. Estamos aqui esperando até hoje os pagamentos que foram feitos para o Dark Horse. Isso não foi explicado. O Flávio prometeu que a produtora do filme iria demonstrar, provar de onde veio o dinheiro para pagar um filme tão caro, que, né, no final das contas, não precisava de tanto dinheiro assim para ser produzido. Essa explicação jamais veio, tá, gente? A gente não sabe até hoje de onde veio o dinheiro para o Dark Horse, além do Banco Master, além do Daniel Vorcaro. Então, temos vários escândalos em ano eleitoral. Eles vão ter que explicar isso aí durante a campanha. Agora mais um servidor muito coladinho, muito próximo do presidente Lula, aí, com essa suspeita de ter relacionamento com o careca do INSS. Eu já pergunto para o Mano,
Mano, será que é mais um que vai ser demitido, né? Marcola foi demitido também aí na semana passada, ou há cerca de uns 10 dias. O governo segue mantendo o Berger lá pertinho do presidente Lula. Será que a gente pode aguardar uma demissão? Lembrando que tem Jacques Wagner também nessa história, que, claro, não foi demitido, mas acabou deixando o cargo de líder do governo no Senado, também por interação com escândalos no caso do Banco Master. Tudo depende, Neila, da temperatura política, né? Quando a situação se acalma e o noticiário traz outra polêmica para capturar a atenção das pessoas, o presidente Lula rapidamente acomoda pessoas suspeitas dos mais escabrosos casos de corrupção no entorno do seu governo, sem nenhum tipo de dificuldade ou constrangimento, como, aliás, também não teve constrangimento em desfilar no palanque ao lado do seu ex-líder do governo no Senado, Jacques Wagner, no contexto da convenção do PT na Bahia. O presidente Lula esteve lá, no mesmo palanque, sem nenhum tipo de constrangimento, mesmo sabendo que Jacques Wagner recebeu dinheiro para a compra de um apartamento para sua filha do sócio de Daniel Vorcaro. Então, a gente não pode esperar do presidente Lula nenhum tipo de conduta efetivamente ética nesse sentido para blindar a eventual infiltração de esquemas dentro do seu governo. O presidente Lula convive com isso com naturalidade. Ele trata como uma banalidade. Ele não tem nenhum tipo de constrangimento em relação a isso. Então, quando nós vemos o afastamento de personagens, é pura e simplesmente pelo efeito danoso à própria imagem. É quando a pressão se torna insustentável. E aí, para tentar chegar novamente naquele chamado efeito Teflon, que parece que as coisas vão todas se dando no entorno do Lula e nada cola nele para um certo tipo de eleitor muito apaixonado, que vê todos os defeitos dos adversários do Lula, mas não consegue ver um único defeito no presidente da República, acha que ele é quase um enviado de Deus que vai ser canonizado quando deixar esse plano, aí, de fato, se tivermos a pressão da opinião pública ou da continuidade das notícias, pode ser que o Lula afaste, né, para justamente tentar fazer de conta que não tem nada a ver com isso, aí vai dizer que o amigo, o companheiro vai se explicar, aí, como a gente sabe, as explicações não surgem, aí o PT insiste nas narrativas de que, na verdade, tudo não passa de uma grande perseguição política e que tudo é uma insatisfação com as partes positivas daquilo que o PT consegue implementar quando está no governo. Então é gente que não gosta de ver pobre andando de avião. É toda essa narrativa que o PT sempre faz quando seus integrantes ou aqueles que compõem os seus governos são pegos em escândalos de corrupção. Infelizmente, a gente já está habituado a isso. A questão é até onde vai o sangue de barata do eleitor brasileiro? Até onde vai a cegueira deliberada do eleitor, que olha para tudo isso e depois, ao mesmo tempo, se diz preocupado com o problema da segurança pública. Mas, ora, como nós vamos ter qualquer condição de combater com efetividade os problemas da insegurança se nós normalizamos e banalizamos a infiltração corrupta no seio do Estado brasileiro, no centro do poder brasileiro? Porque essa mesma ferramenta de infiltração vem sendo usada pelo próprio crime organizado. A gente precisa ser muito claro nisso. Então, qualquer combate hoje efetivo ao crime organizado precisa ser capaz de criar um cinturão sanitário dentro do poder público para evitar a infiltração do crime, que consegue neutralizar até mesmo o processo de investigação da justiça criminal. Por isso, para combater o crime organizado, temos que combater a corrupção. São temas indissociáveis. A população diz estar preocupada com a insegurança e com o avanço do crime organizado. Se está mesmo, precisa também voltar a se preocupar
com a corrupção, porque sem combater a corrupção também não seremos capazes de ter um enfrentamento efetivo do crime organizado. Bom, e eu já passo essa pergunta para o Felipe. Felipe, até onde vai o sangue de barata do eleitor? Mais uma pessoa muito próxima do presidente Lula suspeita de ter um relacionamento aí com o careca do INSS, a pessoa mais corrupta aí do ano de 2026, talvez perdendo só para Daniel Vocaro neste ano. Então, quão preocupado o eleitor deve ficar e até onde vai o sangue de barata do eleitor? A impressão que eu tenho é que o eleitor já jogou a toalha, né? O eleitor já não acha a corrupção um grande problema assim, né? Talvez ache que todo mundo é corrupto, todos os políticos são corruptos. Infelizmente, né, esses escândalos todos, ao invés de fazer a gente repensar as instituições, fazer a gente pensar uma forma de combater o crime organizado de colarinho branco, né, que é a corrupção dos políticos, fizeram a gente ficar meio que pacífico, né? Até porque todo mundo, né, segundo a consciência coletiva do eleitor, é corrupto no mundo político, né? Veja o exemplo da Bahia, Neira, um exemplo bem, na minha opinião, cirúrgico, né? Na Bahia, por exemplo, algumas semanas atrás, o Jacques Wagner, né, entrou no centro da questão do Banco Master, né, tendo o sócio do Daniel Vocaro dado para o Jacques Wagner, né, um apartamento que ele disse que foi empréstimo para sua filha, né? Hoje está no estádio do Metrópolis que o João Roma, né, candidato ao Senado pela Bahia, adversário do Jacques Wagner, recebeu 19 milhões de um fundo, né, do Daniel Vocaro. Ou seja, na Bahia, por exemplo, segundo o eleitor, fica imaginando o eleitor da Bahia, poxa, Jacques Wagner está envolvido, Roma, que é do PL, está envolvido. Ou seja, pegou todo mundo, pegou todo mundo. Então eu creio, Neira, que infelizmente o eleitor ele está pacífico porque ele coloca todo mundo no mesmo balde, né? E esse é o grande problema que eu vejo dessa questão da corrupção e o eleitor, né? Nós temos que começar a discutir questão séria sobre compliance, questão séria sobre como que o agente público deve agir, né, ao receber pessoas do mundo da economia, né, empreendedores, empresários. Temos que saber, né? Por exemplo, esse caso na minha opinião, escancara claramente a falta de regulação de algo que deveria ter. Por que a gente não pensa em regular o lobby, né, por exemplo, no Brasil? Por que a gente não coloca, por exemplo, uma legislação clara dizendo que se o servidor público não colocar na agenda quando que ele recebe empresário, empreendedor, ele é punido gravemente, né? Porque é o que tudo indica, Nery, mano, o grande problema dessa questão toda é que na mensagem trocada do careca do INSS com o secretário do Lula, é bom lembrar que o Beg era o secretário executivo do Ministério da Saúde e atualmente ele é assessor do gabinete da presidência da República, ou seja, uma pessoa da proximidade do Lula, né? E na mensagem trocada do careca do INSS com o tal de Beg, que é esse funcionário do alta estrutura burocrática do governo federal, o careca do INSS falou de uma tal de reunião com o Beg. A reunião não aparece na agenda oficial, né? Ou seja, não tem como o cidadão fiscalizar a agenda oficial de servidores públicos. Isso é só um ponto, Nery, mano, é só um ponto. Mas, infelizmente, não discute como que a gente consegue aprimorar as relações legítimas, né, as relações que podem ser legítimas, as relações entre servidores públicos e o mundo econômico, e fica nessa picuinha, né, de bater no peito e achar que todo mundo é igual. Nós temos que repensar as instituições, temos que pensar uma inovação institucional clara para poder combater esse tipo de situação que, infelizmente, falta a política no Brasil e faz os eleitores, Neila, mano, jogarem a toalha quando o assunto é corrupção. Está todo mundo envolvido, todo mundo é corrupto igual e acabamos, infelizmente, criminalizando a política. Bom, tem matéria nova no site do Metrópolis.